tentar a gente nos inspirarmos todos juntos, né? Porque a inspiração é um fato que é necessário à nossa vida, né? A gente tem uma atração natural à beleza, às coisas belas, e a inspiração de que a gente faz, que nos faz mais felizes a cada dia, né? Às vezes a gente amanhece triste ou por algum motivo, por alguma coisa, e a inspiração é uma coisa que nos ajuda a sair desse momento e procurar coisas novas, belas, inspiradoras mesmo, né? Então eu queria começar para vocês, apesar de que eu acho que a maior parte das pessoas já estava aqui na semana passada, mas eu não tive a oportunidade de projetar algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês sobre o que eu vou falar sobre aquela coisa que é nós seguimos aquilo que são as instruções que as pessoas, que os manifestantes de Deus nos mandam, né? Então, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês sobre esse livro Siga as Instruções é o que o autor, que é o senhor Janab Caldwell, escreveu sobre isso. O que quer dizer isso, né? Então eu peço aqui, se alguém puder me ajudar, Virgínia, você pode dar uma lida nessa parte de baixo aqui? Sim. Siga as instruções. Muitas pessoas me perguntam: qual é o segredo do sucesso do ensino de pessoa a pessoa? Ou ensino em massa em grandes grupos? A resposta é a mesma: apenas siga as instruções. Quando tudo mais falha, relê as instruções e, no máximo de sua capacidade, tente segui-las. No exército da luz, nós temos um comando supremo. É Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi e a Casa Universal de Justiça. Sob o comando supremo estão os generais do exército da luz de Bahá'u'lláh, as assembleias espirituais nacionais e os corpos continentais de conselheiros. Isso deve incluir toda a ordem administrativa. Obrigado, Virgínia. Isso é bem interessante porque é o que o inspirou, né, justamente a escrever o livro que eu mostrei para vocês, e que tem uma inspiração baseada numa instrução que ele se refere, que é específica, é a primeira mais fundamental, que é essa instrução de Bahá'u'lláh, que eu peço aqui, se por acaso... Regina, podia dar uma lida para mim? Sim. Ó meu servo, obedece-me e eu te farei igual a mim. Eu digo, sê, e assim é. E tu dirás, sê, e assim será. Bahá'u'lláh. É muito interessante, né, essa citação. Essa citação ela está no livro Os Quatro Vales, de Bahá'u'lláh, se alguém quiser depois buscá-la por algum motivo. Mas é uma citação básica que diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. E, então ele fala e diz, olha, eu digo sei e assim é, e tu dirás sei e assim será. Ou seja, você é capaz de transformar as coisas. Você é capaz, efetivamente, de ser uma fonte de luz, né? Isso é interessante porque ele está mencionando as instruções como é ser, exatamente o ser. Se Deus diz ser, você também pode dizer ser. Né? E você tem que romper os seus limites. Né? Então isso é muito interessante porque é o ponto de partida da onde a gente tem o poder de se transformar e transformar os outros, né? De alguma forma. Então eu vou ler hoje para vocês, né, uma parte das instruções que fala sobre o mistério do sacrifício. O que é o sacrifício? De que forma esse sacrifício ocorre? Né?
E a instrução que ele se refere nesse pedaço que eu vou ler para vocês é essa. Os que proclamam sua aspiração de fazer grandes sacrifícios somente podem provar sua veracidade através de suas ações. Essa palavra está, essa instrução está nessa palestra de Abdu'l-Bahá em Paris, feita em 1911, né? São livros que a gente tem. Mas eu vou ler a historinha que quer dizer exato, que fala sobre essa sua aspiração de fazer grandes sacrifícios. Né? Durante o plano de 9 anos, uma das metas do México, onde eu me encontrava, era alcançar pelo menos uma RAI em cada estado. Nossa meta era o estado de Oaxaca. E só pelo fato de morarmos lá, a meta foi alcançada. Como eu era autossustentável, devido à minha fábrica de conserva nas Ilhas Aleutas, ele resolveu tentar abrir pelo menos 9 outros centros, além das Ilhas Aleutas, onde ele já morava lá. Né? Ele escolheu um local e o nome dessa aldeia, que nós vamos mencionar aqui, chama-se Zoquiapán, um nome bem mexicano e bem indígena. Né? Era uma aldeia chamada Zoquiapán, e o que eu vinha saber que era 7,5 km, que era o caminho que um corvo conseguia passar voando. Né? E ele não era um corvo, absolutamente. Então ele tinha que vencer um caminho de 7,5 km, que acabou sendo 21 quilômetros sobre 3 montanhas. O nome daquelas montanhas vocês já devem ter ouvido falar, quem gosta de ver filme, e às vezes os filmes de Bang Bang também traziam muito esse nome de Sierra Madre. Sierra Madre é um nome bem característico dessa uma cadeia de montanhas no México, né? Que quer dizer Serra Mãe, né? Por isso que é característico. Aqueles que já tiveram o privilégio de caminhar por ela, com certeza concordam que ela é uma Serra Mãe. A razão pela qual eu escolhi um lugar tão afastado da rodovia era que aprendêramos que quanto mais longe se vai desta assim chamada civilização e comercialização, mais receptivos são as pessoas. Uma jovem de língua espanhola da Venezuela também estava vindo para auxiliar-me. E eu estava indo para Zoquiapán para fazer os preparativos para a visita dela. Né? Assim, caminhei, zigue-zagueando montanha acima, zigue-zagueando pela descida do outro lado, contornando riachos, rios, subindo outra montanha e assim por diante. Cada músculo do meu corpo começou a doer com um esforço sem precedentes. A unha cortou meu dedão internamente e começou a sangrar. E à medida que eu lutava, tudo ia provocando uma infecção muito grave. Nesse momento, eu percebi e concluí que Bahá'u'lláh me dissera: esforçai-vos. Mas aquilo também já era demais. Assim, ao aproximar-me da aldeia, verifiquei ainda que meu espanhol, embora fosse rudimentar, que eu iria uma vez nessa localidade, uma vez fora dali eu jamais ia voltar. As pessoas em Zoquiapán eram as almas mais receptivas que eu jamais me encontrava até aquela época. Estavam tão ansiosas e começaram a fazer perguntas que eu não entendia. Assim eu lhes disse: está certo, eu voltarei e trarei comigo uma garota que fala espanhol, porque ele era canadense e americano, né? Então ele não falava espanhol, ele entendia alguma coisa. E ela vai responder a todas as suas perguntas. Mas a resposta foi unânime das pessoas: você vai mesmo voltar? Ninguém vem nos ver. Não iremos para as nossas roças, nós vamos esperar por você. Você voltará com certeza? Eu respondi dizendo: se Deus quiser, estarei de volta no próximo sábado. Se a caminhada de ida para a aldeia foi terrível, a de volta foi muito pior. Por ocasião do meu retorno para a cidade de Oaxaca, a infecção do meu pé tinha piorado e meu pé estava inchado. A infecção piorou mais ainda. Na sexta-feira seguinte, o simples
ato de caminhar até o banheiro provocava uma dor torturante. Eu estava na cama e disse a mim mesmo: você disse, se Deus quiser. E é muito evidente que Deus não está querendo, não posso nem caminhar, né? Fiz uma epístola de Armade, fechei meus olhos e instantaneamente estava de volta à aldeia de Zoquiapã com algumas pessoas, com aquelas pessoas radiantes e interessadas. Uma vez mais eu pude ouvir as vozes dizendo: ninguém nunca nos visita. Você vai mesmo voltar? Depois achei-me de volta na cama. E pensei: muito bem, Bahá'u'lláh. Amanhã vou me sacrificar por aquelas pessoas e voltar a Zoquiapã. O simples pensamento de ser capaz de sacrificar algo a Bahá'u'lláh encheu-me de felicidade indizível. Eu disse a mim mesmo: finalmente, após todos esses anos, darei algo a ele. Estava prestes a dar-lhe minha dor, e se tivesse que rastejar com as minhas mãos e joelhos por sobre as montanhas, eu não iria desapontar aquela gente. Acontece que, ao aprendermos que o segredo do sacrifício é que não existe sacrifício, devemos aprender também que a causa de Deus é construída com o nosso esforço em nos sacrificarmos. Se não há sacrifício, não haverá vitórias. E esta é uma verdade nascida do primeiro fôlego do glorioso Babi até o dia atual. O alvorecer da manhã seguinte nos encontrou na montanha, à medida que lutávamos para subir a primeira montanha. Olhei para minha companheira, era uma garota gordinha, e com cada passo ela pelejava ofegante para subir aquela montanha extremamente íngreme. Lágrimas escorriam por sua face, quando disse: não posso, não posso. A cada passo eu sentia a dor atacar o meu ombro. Eu ouvia o eco de suas palavras: não posso, não posso, não posso. E eu disse: vem sentar-se, vamos orar. Sentamos nas pedras à beira do caminho e oramos. Fizemos uma oração de Abdu'l-Bahá. Ó Senhor meu Deus, a seguinte oração: ó Senhor meu Deus e meu amparo na aflição, meu escudo e meu abrigo nas tribulações, meu asilo e refúgio em tempo de necessidade, e na solidão, meu companheiro. Nunca antes essa oração fora dita com tal sentimento provindo do íntimo do coração. As palavras pareciam assumir um novo significado e tocou-nos profundamente. Levantamo-nos sem trocar uma palavra e continuamos montanha acima, lutando contra a dor. No topo da montanha, minha companheira disse: ah, que lindo lugar! Sinto como se Deus estivesse bem aqui conosco. Olhei para ela e ela estava transfigurada. Ela resplandecia com luz radiante e eu sabia que o espírito de Bahá'u'lláh havia se juntado a nós no topo daquela montanha. Ele dizia para nossas almas: está tudo bem, meus filhos. Caminharei com vocês agora. Começamos a cantar o maior nome. Como uma cachoeira, o som parecia fluir ao redor da montanha e nos envolvia. É uma verdade de Deus que, a partir daquele ponto até a aldeia, não senti mais nenhuma dor. Parecia que eu caminhava sobre o ar. As perguntas que eu não compreendera na minha visita anterior eram: como podemos nos tornar Baha'is? Sim, é verdadeiramente impossível sacrificar qualquer coisa pela causa de Deus. De tantas experiências semelhantes, cheguei à conclusão que Deus jamais fica em débito com o homem, e nós estaremos sempre em débito com ele. Então, esse é um pouquinho de uma das histórias sobre o mistério do sacrifício, né? Hoje nós vamos até que horas, Aninha? Nós estamos um pouquinho atrasados? Você tá sem som. Você está sem som, isso. Sim, nós vamos até às 19h15. Perfeito, tá. Esse é o limite máximo, não necessariamente precisamos ocupar o tempo. Então dá para fazer mais umazinha. O mistério do sacrifício é muito interessante. A gente pode voltar algum dia a falar sobre o que é o sacrifício, né? Nesse caso foi um sacrifício físico, né? E a gente refletir sobre o que é o sacrifício realmente. A gente está dizendo: não, eu faço sacrifício, mas é o que diz mais
na hora de fazer o sacrifício, a gente realmente tem que mergulhar nele, né? Eu vou tentar fazer mais umazinha, que é uma sobre um outro capítulo que fala sobre a maior dádiva, né? Isso é muito interessante, muito bonito, porque essa, para a Cristina ler sobre a qual a gente fala nesse. Tá muda, Cristina. Você está com o som fechado. Ser Sim. aquelas que convocam ao amor e bondosa com todo o gênero humano. Ama os filhos dos homens e compartilha de suas mágoas. Seleção dos escritos do Barra 24. Então, essa palavra fala sobre as pessoas, né? Para a gente ser daquelas pessoas que convocam o amor e bondosa com todo o gênero humano. Amar os filhos dos homens e compartilhar as suas mágoas. É interessante porque a gente ouve lê essas palavras e a gente acha que já sabe, mas isso aplicado na prática tem um efeito ligeiramente diferente que a gente vai perceber agora numa história. Uma história que eu vou contar aqui para vocês. Acredito que essa atitude de verdadeiramente amar e preocupar-se com as pessoas também é algo essencial para o sucesso, né? Aprendi isso na Índia, ele fala. Houve uma reunião de 9 dias que eu estava para realizar numa aldeia chamada Panchangani. Panchgané. Panchgané, então, muito bem. Panchgané. Panchgané, isso é bom. Na estrada de Bombay até Pune, o carro se quebrou. Entramos numa assim chamada oficina mecânica à beira da estrada. O mecânico tinha uma chave inglesa, você sabe o que é uma chave inglesa, aquelas que tem uma rodinha que abre e fecha, né? De 30 centímetros, e começou logo dando algumas pancadas nas velas do motor com a chave. Pá, pá. Eu não podia nem olhar. Assim caminhei para fora de sua oficina. De repente ouvi alguém lamentando e chorando como se seu coração fosse partir. Segui o som até uma vala. Dentro dessa vala havia uma pequena mulher. Ela estava em frangalhos, soluçando com uma excruciante dor de coração e alma. Fui até o carro, peguei o meu tradutor, levei-o até a vala e perguntei: qual é o problema com essa senhora? O meu tradutor, que falava a maioria dos dialetos da Índia, conversou com a mulher, que respondeu entre soluços que seu filho havia morrido 6 semanas antes, e ela se lamentava por ele. Aquilo tocou nas profundezas do meu coração, pois dava para notar pela sua condição que seus olhos haviam quase escoado para fora de seu rosto de tantas lágrimas, e tão vermelhos e fundos que estavam. Eu disse ao tradutor: muito bem, agora chega, ela já chorou bastante, e o seu filho, que ainda existe, não quer que ela chore mais. E só porque alguém se preocupou verdadeiramente, podia sentir uma parte de sua tristeza ir embora, mas só um pouco. Assim continuei, por intermédio do meu tradutor, a explicar sobre a vida após a morte. Deus havia transplantado seu filho precioso para um jardim de luz e felicidade, extraindo-o desse mundo escuro e triste de dor e sofrimento. Mais tristeza saiu e a angústia de seu coração começou a aquietar-se. Daí expliquei que a separação de seu filho era apenas temporária, e era um fato, conforme os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que ela, no futuro, se reencontraria com seu filho. Mas um tanto da angústia amarga dela se dissipou. Ela ainda chorava. Disse ao meu tradutor para dizer-lhe que seu filho estava bem e que eu iria fazer orações pela alma de seu filho e pela sua. Quando isso foi traduzido, a mulher parou de chorar de uma vez e olhou-me muito intensamente, enquanto eu fazia oração pelos falecidos. Quando terminei, pulei dentro da vala, tomei a sua mão, olhei dentro de seus olhos e disse-lhe em inglês: seu filho está bem.
Ela sorriu com um profundo sorriso provindo do coração e acenou com a cabeça, concordando, e tomou o seu caminho. Numa terra de mais de 800 milhões de pessoas, naquela época, que agora tem mais de 1 bilhão, ninguém se preocupava. Como Bahá'ís, devemos não apenas nos preocuparmos, mas também tomar a atitude de mostrar aos filhos dos homens que nos preocupamos mesmo e devemos agir assim em nossa vida diária. Então, essa é uma pequena história aqui, como é que é ter amor e ser bondoso, né? Como é que é compartilhar das mágoas dos outros, né? Porque às vezes eu me lembro, eu queria até comentar isso, porque eu me lembro na minha busca por religião, quando eu tinha isso desde jovem, eu fui criado na religião católica, estudei em escola de padres, de jesuítas, e eu sempre me perguntava como é que uma pessoa comum, normal, que vive a vida, pode ser boa, pode ser santa, pode obedecer a esses ensinamentos todos, né? Porque eu via que só existiam santos, e os santos eram maravilhosos, mas como é que eu ia ser santo? Eu nunca me vi como santo, né? Como é que eu vou ser santo? Eu não posso me trancar numa caverna, eu tenho que viver minha vida. E isso foi uma coisa que sempre me perseguiu, me falou, e eu procurei buscar e ver, e ter, vamos dizer, ter receitas de como se faz isso, né? E só muito recentemente, quando eu me converti, quando eu me declarei Bahá'í, que eu consegui perceber como é que a gente vive a vida com esses ensinamentos, de alguma forma. Como é que é uma coisa que às vezes a gente lê e olha, ser daquelas que convocam amor e bondosa, ser uma pessoa que convoca amor e bondosa com todo o gênero humano. Isso para mim é óbvio. Mas como é que isso se apresenta no seu dia a dia, né? Como é que cada um de nós passa na rua, ou vê um amigo, ou vê um porteiro no seu bloco, ou uma pessoa na rua, e como é que a gente exerce isso? Como é que a gente compartilha as mágoas no mundo onde as pessoas cada vez se veem mais sós, né? Então isso foi uma coisa que me deixou muito feliz à medida que eu fui descobrindo que eu poderia sim fazer essas coisas que pareciam coisas de santo, de coisa. Eu poderia sim, é uma coisa que basta você realmente estar o tempo todo seguir as instruções, fazer suas orações, você estar espiritualmente bem com você mesmo, estar alegre com o seu coração iluminado, né, inspirado, e realmente seguir as instruções de ser bondoso e compartilhar as mágoas com os outros. Era um pouco do que eu queria contar para vocês hoje, para a gente não passar muito dessa história. Se vocês ainda temos 5 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, contar alguma coisa, também ainda temos esse tempinho que sobra. Obrigado a vocês.